Olá, hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência para tirar o visto. Eu comecei o processo em dezembro de 2022, então tem mais ou menos 4 meses que eu tô aí nesse processo pra aprender como é que tira. Contratei uma empresa também pra tirar e eu tirei o visto aqui em Brasília, que é onde eu moro. Bom, durante esse tempo, né, esses 4 meses, eu pesquisei muito sobre o visto, sobre como seria a entrevista e eu todos os dias ficava super apavorada que eu pesquisava porque eu via muitas histórias, assim, macabras sobre o visto, sobre, tipo, as pessoas que trabalham no consulado. E aí, por eu ficar, tipo assim, cara, eu não tenho muitos vínculos no Brasil, aliás, eu não tenho nenhum. Eu sou jovem, eu não sou casada, então eu pensava assim, eu tenho muitos motivos pra ser negada, então eu vou contratar uma empresa pra me ajudar. Assim foi feito. Recebi uma indicação de uma empresa, contratei, não sei se eu posso falar o nome, mas foi um serviço péssimo. Eu não paguei barato, eu paguei R$ 1.000 e eles não me ajudaram em absolutamente nada. A única coisa que eles fizeram foi pegar minha DS, que eu já tinha respondido, e postar no site. Eles não marcaram a entrevista pra mim, eles não me avisaram de qual dia era, eles não olharam minhas documentações, nada. As dúvidas que eu tinha, eu sempre tinha que ir lá perguntar e, assim, era um rolê pra eles me responderem. Teve uma vez que eu passei dias sem eles me responderem. Então eu não indico, não valeu, porque é um serviço caro. E eu fui aprovada ontem, inclusive, e, tipo, já fiz todo o processo, tudo. Eles nunca nem perguntaram se tinha dado certo. E na bio do Instagram deles tá falando que é 99% de 98, eu acho, de aprovados. Eu não sei como que eles sabem, porque pelo menos a experiência comigo foi tão ruim que eles nem sabem se eu fui aprovado ou não. Enfim, assim foi feito. Comecei a pesquisar. Eu mesma comecei a falar com outras pessoas que já tinham tirado visto. Vi vários vídeos aqui no YouTube, tipo, vários mesmo. E eu ficava muito aterrorizada, porque todo mundo tinha histórias horríveis pra contar. E comigo não foi assim. Eu vou dar algumas dicas pra vocês do que eu acho que vale. E vou contar também como foi lá e as histórias das pessoas que eu vi sendo entrevistadas. Primeiro, ADS, respondam a verdade. Tipo assim, a verdade. Eles vão saber se você está mentindo. Eles pesquisam a sua vida. O Trump colocou na ADS uma pergunta extra que é suas redes sociais. E eu já ouvi dizer que eles realmente entram pra ver a veracidade das coisas que você coloca lá. Então, não acho que você vai mentir e vai funcionar. Até porque lá eu vi muitas pessoas falando coisas que eu vi na internet, ou que até a própria empresa falou pra eu não falar, que falaram e foram aprovados. E outras pessoas que eram aparentemente ok, sendo super questionadas e perguntadas. Então eu acho que isso é muito relativo, vai muito da sorte de quem vai te entrevistar. Aqui em Brasília, pelo menos, eu percebi que as mulheres faziam muito mais perguntas, pelo menos no momento em que eu vi. E é isso, assim, não mintam. Eu, por exemplo, tinha vários motivos para ser negada, como eu falei pra vocês. Eu já conheci pessoas concursadas que tinham vários vínculos no Brasil que foi negado. Um conhecido meu. Eu já conheci outras pessoas, assim, como eu também, jovens, que não têm vínculos no Brasil, que não têm carteira assinada, que foram aprovados. Então, isso é muito relativo, sabe? Eu acho que não existe, assim, uma receita do bolo pra você ser aprovado no visto. Mas eu indico que vocês falem a verdade, porque até por isso que eu estou falando, vai ser mais simples de você convencer, de você, tipo, não deixar mais nenhuma interrogação no que você estiver falando, porque se você tá falando a verdade, não tem porque você se embananar, ficar nervoso, nem nada do tipo. Tá, lá o DS, como eu falei, respondam super o que é realmente verídico. Não tenham medo, entendeu? De falarem a verdade. Salve uma coisa que eu vi aqui na internet e que eu não coloquei, que eu já tinha comprado a passagem. Por quê? Porque apareceu uma passagem, tipo, muito barata pra mim, pra Nova York, de R$ 900. Tipo assim, muito barata. Porque a gente sabe que pra Nova York é muito caro. E aí a gente comprou e falou assim, seja o que Deus quiser. Se a gente conseguiu visto, bom. Se não, tudo bem. E a gente ouviu várias pessoas falando. Nós também, o pessoal da empresa, eu perguntei pra eles, né, porque eles nem me responderam sobre isso. Eu tive que perguntar várias vezes pra eles me responderem.
E falaram pra eu não dizer que eu já tinha passagem, porque fica meio estranho, assim, tipo, você nem tem visto, como que você já tem passagem? Tipo assim, tá colocando pressão pra gente aprovar e sei lá, não sei por quê. Mas não é bom colocar. Não coloquei. Que eu já tinha passagem e só. Foi a única coisa que eu omiti, digamos assim. Até porque eu ainda não tenho a passagem no meu e-mail, né? Então não sei se realmente eu comprei, se é golpe, que é, porque tão barato vai saber. Aí tá. No dia da entrevista, eu vi 3 pessoas sendo negadas. As 3 pessoas eram homens sozinhos e jovens. Então, essa pessoa que eu conheço que foi negada, que ela tem vários vínculos, também era um homem sozinho pra tirar o visto, só que, cara, não tinha por que aquela pessoa ter sido negada, sabe? Então, eu acho que esse perfil de quando a pessoa vai só, tipo, muito jovem, eles ficam fazendo mais perguntas. Eu vi uma menina que antes estava sendo entrevistada, que ela falou que trabalhava com marketing digital, não sei o que, e é um pouco perigoso falar sobre essas profissões, porque o que eles entendem? Que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, então você pode trabalhar de lá também. E ela foi muito questionada. Eu vi que a entrevista dela demorou um pouquinho mais. Então acho que esse perfil, sabe, de jovem, sozinho e tudo mais, eu acho que tem mais chance de ser negado. Eu fui com meu namorado, então eu acho que foi um pouquinho mais tranquilo. E ele tem muitos vínculos no Brasil, assim, um vínculo considerável, ainda mais pela idade. Então, e a entrevista foi praticamente toda direcionada pra ele. Então, acho que eu, né, fui na onda, então não posso falar muito. A gente foi aprovado com poucas perguntas. Vou contar pra vocês quais foram as perguntas que eles fizeram. Acho que foram 4 ou foram 5 perguntas. A gente chegou e eu tava torcendo muito pra não ficar no das mulheres. Tipo assim, eu tava, meu Deus, pelo amor de Deus, não me deixa ficar no guichê dessas meninas, dessas mulheres, porque elas faziam muitas perguntas. E eu tinha visto vários vídeos que tinha uma mulher lá, loira, que ela negava todo mundo. Então eu tava tipo assim, não posso ir pra esse guichê. E aí quando eu cheguei, eu acho que ela era 1 ou 2. Eu sei que o 5 tinha uma mulher também, mas ela era tranquila, só que ela fazia bastante pergunta. 1 e o 2. E eu fiquei, meu Deus, não posso ficar nesse guichê. Aí eu comecei a mentalizar. Aí eu ia dar de louca. Se ela mandasse eu ir pro 2, eu ia pro 3. Eu ia falar assim, hoje você falou pro 3, não, pro 2, sei o quê. Só que não ia dar, porque, tipo, só tem 2 pessoas. Tipo, não tem nem como eu dar de louca, entendeu? O negócio que eu tinha pensado. Ai, Deus. Enfim. Aí eu fui. Cheguei lá, fui, graças a Deus, pro 3, que era de um rapaz. Muito educado, eu vi a entrevista do cara da frente. Ele era piloto. E ele foi bem sincero, assim, o cara, tipo, eu acho que até se eu fosse ele eu teria negado, porque ele falou que tava indo para os Estados Unidos com visto de turismo, mas era pra fazer negócios. Era turismo e negócios, porque ele era piloto e ele queria ver umas aeronaves pro chefe dele, não sei o quê, uma história. E aí o cara aprovou, deve que ele, né, deve ter muitos vínculos, enfim, não sei. Mas ele foi bem questionado, assim, tipo, a entrevista dele não foi tão rápida, sabe? Mas o cara tava muito calmo, explicou, tipo, tudo muito bem. Então, eu acho que por isso também que ele foi aprovado. Aí, eu vi uma outra entrevista de um rapaz com uma namorada que era a mesma situação que eu, que tava... Só que no caso ele falou que tava custeando a viagem pra namorada. Então, isso não é muito legal também de falar, sabe? Tipo... Você, naturalmente, quando é casal, eles já entendem que o cara ou que a mulher, enfim, pode ajudar nos custos da viagem um do outro. Então, acho que isso não é legal que vocês coloquem na DS. Olha, eu falando mais uma mentira pra vocês colocarem, sendo que eu falei pra não mentir. Mas não é bem mentira, vocês estão entendendo? Eu não colocaria, entendeu? Eu vi ele lá colocando e eu fui indicada pra não colocar, até porque já é uma coisa assim que eles deduzem. E eles foram muito questionados, até porque o trabalho dele, pelo que eu entendi, era com alguma coisa de internet, de banco, software, eu não sei explicar, porque não dava pra ouvir muito bem. Mas a entrevista deles demorou e era com o rapaz também. Então, assim, ele ficou perguntando muito qual era a função dele e tudo mais. Enfim, nossa entrevista. Vou contar como foi a minha entrevista agora. Chegamos... Aí a gente chegou, colocou, tipo um balcão alto, assim, você não senta. E aí a gente, alto mais ou menos aqui, assim, um pouquinho abaixo do peito.
Aí a gente chegou, colocou as nossas pastas. Eu tava com uma pasta de documento desse tamanho e o Lucas, meu namorado, com uma outra pasta gigantesca. Tinha 1000 coisas. Tipo assim, porque eu tenho um escritório aqui no Brasil, eu sou arquiteta. Então eu tentei levar o máximo de coisas que me fizessem ter vínculo com o meu escritório. Porque eu não tinha, né? Então eu tentei, né? Botei tudo que eu tinha possível e imaginável. O Lucas é a mesma coisa, pegou todos os contratos de trabalho que ele tem e tudo mais. E a gente levou todos os documentos. É melhor vocês levarem pra mais do que pra menos. Então, já fica a dica aí. Aí tá, a gente chegou, botou as pastas assim e ficamos esperando. Aí, provavelmente ele deve ter abrido a nossa DS, ele pediu lá o negócio, abriu a DS e começou a fazer pergunta. Falou bom dia, super educado, assim, tipo, eu pensava que eles nem davam bom dia, porque o povo falou que eles eram tão mal educados, só que eu nem achei eles tão mal educados, assim, pelo que eu vi, eles eram pessoas que só estavam ali trabalhando, sabe? Eu não achei ninguém com muita cara de carrasco que nem eu vi no YouTube, não. Aí tá, a gente chegou lá, aí ele falou, bom dia, gente, bom dia. Aí ele, pra onde vocês vão? Aí o meu namorado, que tava respondendo, que ele tava direcionando mais pra ele, já errou, porque ele falou assim, turismo. Aí ele, turismo Nova York. Tipo assim, se ele perguntasse, o que vocês vão fazer? Aí você diz, turismo. Agora, se ele perguntar pra onde, aí você fala Nova York, entendeu? Não ficar alongando muito, tipo, se explicando muito. As pessoas que se explicavam demais, elas acabavam se perdendo. Aí, tá, passou. Turismo Nova York. Aí ele, ok. Aí depois a segunda pergunta foi, turismo Nova York. Vocês já viajaram pra fora? Aí o Lucas falou, não, eu não. Aí eu falei, eu sim. Aí ele, pra onde? Aí eu respondi, fui pro Chile, Portugal e Espanha. Aí ele, ok. Aí depois ele perguntou a profissão do meu namorado respondeu. Aí ele pegou assim a DS, ou seja, foram 3 perguntas, né? Ele pegou a DS, leu assim, tipo, por uns 20 segundos, ele deve estar procurando alguma coisa difícil aí pra perguntar pra gente. Aí ele, tipo, leu a DS, aí ele falou assim, Isabela, coloca sua mão no treco lá, esquerda. Aí eu, passei, porque eu sabia que se eu colocasse a mão nas digitais, é porque eu tinha passado. Aí eu coloquei, mas eu fiquei tipo, mas sei lá, né? Às vezes ele só tá vendo se minha digital tá certa, mas eu já tinha entendido que eu tinha passado. Aí o Lucas, ele falou, bota a mão também, e ele fala, tipo assim, um português um pouco difícil. Tipo, ele falando português não dava pra entender direito o que ele tava falando. Tanto que ele pediu pro Lucas, ele ficou, quê? Ele, tipo, não entendeu o que ele tava falando. Eu, bota a mão esquerda, não sei o quê, porque, né, tinha entendido. Aí ele foi e colocou a mão esquerda, aí ele falou, parabéns, vocês estão aprovados. Só, mais nada. Fiquei super feliz, saí de lá, tipo assim, a gente tá, tipo, você sai, você não pega o passaporte, você fica, tipo, com um X, tá? Que você fica, tipo assim, com uma cara de dúvida, mas eu tava muito feliz. Só que eu não ia ficar lá perguntando pra ele, fazendo ele perder o tempo dele, porque eu tinha medo até de eu perguntar ele negar o meu visto ali naquele momento. Então, tipo, eu só saí e segui o baile, e depois eu pesquisei na internet que tem que buscar no CASV, né? E aí, quando eu tava saindo, tinha uma senhora de uns 60 anos, que ela tava, tipo assim, perdida na porta, chorando. Aí eu, o que foi? Eu, tudo bem com a senhora? Tipo, aí ela, sim, eu tô muito feliz, tô emocionada que eu vou conhecer meus netos, que meus filhos moram em Boston há 3 anos, e eu não conheço meus netos, eles já nasceram, eu não conheço. E ela chorando, aí eu, tipo, nossa, parabéns, não sei o quê. Tipo, é um momento que parece que você ganhou um prêmio quando você passa no visto, porque eles começam, tipo, parabéns, todo lugar que você vai, eles percebem que você foi aprovado, eles, parabéns. Tipo, velho, é uma coisa muito louca, sério. Tipo, a gente só pode ir num país e parece que a gente ganhou um prêmio. Tá, que é o país. Mas os caras, né, são F. Vocês entenderam? Aí, enfim. Aí a moça, essa senhora, né, tipo assim, muito emocionada. Eu fiquei emocionada junto com ela, que ela ia conhecer os netos e tal. E aí eu fiquei, tipo, perguntando pra ela como tinha sido a entrevista dela. E na minha cabeça, pelo que eu vi, ela fez tudo que uma pessoa não deve fazer. Tipo, ela falou que tem gente lá, provavelmente pelo jeito que ela falou, os filhos são ilegais. Não sei, não posso afirmar. Mas, não sei. Não sei. Mas, tipo assim, ela falou muita coisa que pegaria mal, sabe? Era uma moça bem humilde, assim, dava pra ver que ela, tipo, tava super perdida. Ela nem sabia sair lá do lugar. E aí, a gente foi, levou ela até o final, que a gente também tava indo, né? E ela saiu sem passaporte também, super feliz e emocionada. Outra coisa, lá é super cheio, então, tipo assim, todos os lugares que você passa tem fila, tipo, é fila pra você pegar a fila, é a fila da fila da fila. Então, vá com um tempinho, a gente chegou lá, era 7h40 e saímos de lá 9h15, mais ou menos. E tinha muita gente, tipo, fica todo mundo num lugar gigantesco,
As pessoas até que falavam, eu vi falando aqui que as pessoas nem conversavam, não sei o quê, mas até que eu tava achando que as pessoas estavam conversando, não tava nem conseguindo entender direito as entrevistas. Mas é isso. A minha dica que eu tenho pra vocês é fiquem calmos. Não é essa coisa horrível que parece que é, que tipo assim, nossa, eles negam todo mundo e tal. Tipo, na minha cabeça ali, pelo que eu vi, 70% das entrevistas estavam sendo aprovadas e 30% as pessoas estavam sendo negadas. Sempre com esse perfil que eu já comentei aqui no vídeo. Procurem mais referências da empresa que vocês forem fechar, porque, por exemplo, eu perdi dinheiro, né? Perdi muito dinheiro, R$1.000 é muito dinheiro, gente. Pelo menos pra mim é. E é isso, não mintam. Salve aquelas duas coisas que eu falei, pra vocês não falarem que compraram passagem ou realmente não comprem. E acho que não pega muito legal falar que a outra pessoa vai custear, tipo, em caso de namorado, sabe? Mas, tipo, marido e mulher ou filho, óbvio que você tem que falar, né? É isso, minhas dicas pra vocês. Fiquem calmos, vai dar tudo certo. E é isso. Quando eu receber meu visto e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo.